Olá, pessoas do Brasil, amados leitores, amigos e todos os apaixonados pela literatura. Eu sou o Wagner, vocês estão no canal Literalmente e hoje eu trago para vocês um super book haul. Vou mostrar todos os livros aqui que pretendo ler ainda este ano. Não sei se vou dar conta não, porque é muita coisa, mas vamos conferir. Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu trago aqui esse book haul que está bem recheado de muitas coisas pesadas aqui. E eu quero mostrar para vocês as leituras que eu pretendo fazer. Não sei se eu irei conseguir ainda para esse ano, porque o mês de dezembro é muito corrido para mim. É trabalhos para apresentar na faculdade. O meu trabalho que exige muito tempo. Eu ainda preciso de terminar. Tenho uma meta de eu terminar o meu livro ainda nesse mês, então é muita coisa, de verdade. Então eu quero começar aqui com os livros da tag, todos os que eu tenho desde quando eu assinei. Alguns eu já mostrei aqui no canal, alguns eu já resenhei aqui para vocês. E eu só estou aqui com todos eles juntos para mostrar. Ao todo são 5 livros na verdade. E eu vou começar com esse aqui, que é um dos últimos que eu recebi, né? Eles vêm aqui nessas capas bonitas, esses trabalhos bem caprichados da tag. E é esse aqui, olha que bonito. Esse livro é um livro, eu ainda não li, tá? Geralmente todos os livros da tag que eu recebi eu já li assim de cara, já terminava e acabava rápido, mas esse livro aqui eu ainda não li. Então o nome desse livro é O Dia em que Selma Sonhou com Okapi. Eu vou ler aqui um pouquinho da sinopse, só para vocês entenderem um pouquinho do que vai falar o livro. Gente, não vou ler de todos porque é bastante livros e eu não quero que esse vídeo fique gigante. Então, a questão é que ninguém sabe de quem será a vez. E nas 24 horas seguintes ao sonho de Selma, as verdades mais secretas são reveladas. As cartas iniciadas com sempre e nunca, entre aspas, são enfim enviadas e todos, cada um à sua maneira, refletem a respeito de sua mortalidade. E naquele dia, depois daquele sonho, as vidas de Louise, de Marte, do oculista apaixonado, de Triste Merlins, de um monge budista, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não vou falar disso aqui não. O último livro que eu recebi é esse calhamaço aqui. Ele é bem grandão, tem umas quase 500 páginas. Se chama... Deixa eu ler porque eu sempre me esqueço. Normal. As 7 Mortes de Evany Handschlag. Ou Handschlag, sei lá. Tá aí esse calhamaço aí enorme para eu ler ainda. Ele veio nessa capa bem bonita, eu já mostrei no vídeo de unboxing. Esses foram livros que eu li, A Seca. Também já falei dele aqui no canal, só estou mostrando só para mostrar a coleção mesmo. E esse também é Uma Nova Chance para o Sr. Dobby, também é um livro que eu recebi da tag e que eu já falei dele também. Então, leituras que eu fiz recentemente. O Enigma dos Dados, do autor nacional Marcos Mota, é uma fantasia fantástica e eu assim estou super orgulhoso de ter lido um livro nacional de fantasia. Eu gravei um vídeo que eu vou deixar nos cards aqui. Eu gravei um vídeo de um vlog de leitura e nesse vlog onde eu li esse livro aqui, inclusive foi até num feriado que eu li. E eu comentei um pouquinho lá nesse vlog o que eu estava achando dessa leitura. Gente, assim, eu nunca tinha lido nenhum livro de fantasia. Esse foi o primeiro livro de fantasia e foi de um autor nacional. O livro vai contar a história de um menino chamado Isaac. E Isaac tem a incumbência aqui de desvendar, né, descobrir alguns objetos de poder. Ele era um garoto apaixonado por matemática. Ele tinha lá uma mentoria de um homem que ele
gostava dos livros dele, gostava das teorias dele sobre matemática, e eu estou falando assim resumidamente. E o Isaac, ele descobre, através de uma carta deixada por esse homem, ele descobre esse objeto de poder, que são esses dados, né? E esses dados relacionados à matemática. Eu não vou dar muito spoiler para que você possa comprar. Esse é o primeiro da coleção. Tem, eu acho que mais 5 livros aí para frente desse autor e que seguem essa história, a história do Isaac. É um livro que te surpreende, tem alguns objetos assim fenomenais, tem criaturas místicas, tem criaturas assim, fadas, né, duendes, anãos, eu acho, duendes não, anãos, e é muito bom. Vou deixar tudo aqui na descrição. Esse livro que eu comprei, e eu tenho, gente, uma fissura por livros grandões assim, né? Esse aqui é um livro, é uma das histórias, na verdade, de Gelo e Fogo, e eu comprei esse livro isoladamente. Nem sei, na verdade, se tem outros volumes, porque eu nunca li nenhum livro dele. Ele foi produzido aqui no Brasil pela editora Leia. Eu nunca li Game of Thrones, né? Nada relacionado. Esse vai ser o primeiro que eu vou estar lendo deste autor e eu estou bem curioso para ler. Tem esse outro gigante aqui também, que são romances, né? São narrativas baseados na história da Segunda Guerra Mundial. Então, é um livro que vai trazer um conceito histórico muito grande, vai falar um pouquinho aí desses períodos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Esse livro aqui, só depois que eu comprei que eu descobri que esse era o volume 2, tem o volume 1 e eu ainda não consegui encontrar. O título é O Despertar da Irlanda. Então, uma narrativa que vai mostrar fatos verídicos, reais também da guerra, do período de Primeira e Segunda Guerra, se eu não me engano. E é uma narrativa bem grandona. Olha aqui. É um livro bonito, eu gostei do design dele. Deixa eu focar. Um livro bem bonitão, bem grandão. E eu pretendo ler. Gente, eu gosto desses livros que também mostram um pouco da história, sabe? E eu fico assim, quando eu vou numa livraria, eu vejo que esses livros grandões assim estão em promoção. E assim, gente, eu comprei esse livro aqui por R$10. R$10, R$9,90. E assim, é um livro bem grandão. Achei que foi um investimento que valeu super a pena e tá aí pra eu ler. O outro também que é bem grandão é esse daqui, se chama Maré Alta. É um outro livro também inspirado no período de guerra, da Segunda Guerra Mundial. E eu acho que eu tô meio assim, inspirado com essas coisas, sabe? E eu tenho assim, me interessado bastante em ler livros relacionados à Primeira e Segunda Guerra Mundial. E tá aqui também para eu começar a ler. Tem esse livro aqui que é uma ficção, Eu Sei Onde Você Está, da autora Claire Kendall. É um livro assim que envolve tipo um thriller também, psicológico, envolve muito mistério, obviamente assassinato, não sei. Eu fiquei muito interessado para lê-lo, eu comprei ele bem barato também, se não me engano foi R$8 ou R$9, comprei na leitura na época, estou muito aqui interessado em lê-lo também. Gente, outro livro que eu li recentemente se chama O Desconhecido. O Desconhecido. Eu postei foto dele lá no Instagram, se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. Eu vou deixar aqui. Me segue lá no Instagram, eu posto fotos dos livros que eu estou lendo recentemente. E assim, é uma forma de você acompanhar também as minhas leituras e o que eu tenho lido no momento. Esse livro é do autor Joshua Ferris, ou Joshua Ferris, não sei. Gente, eu gostei demais desse livro aqui. Eu, assim, não consegui me interagir muito. Não é que eu não me interagi. Até que eu me interagi bastante com o personagem aqui. Mas, assim, é um personagem que ele te faz passar muita raiva fora do dia para poder buscar ele, onde quer que ele seja. E, assim, é um livro assim, que me despertou umas sensações assim, bem estranhas. Eu gostei, mas eu não gostei muito do comportamento assim, do personagem. Não que seja ruim. Eu acho que foi tão bem descrito que ele passa essa sensação assim, meio que desconfortável. E eu não vou ficar falando muito não, mas vou deixar aí para você ler.
O Desconhecido. Gente, temos também esse livro aqui, se chama Quando Eu Partir, da autora Gayle Farman, é assim a pronúncia dele. Eu comprei na leitura, também estava bem em conta. E assim, tá até no plástico, eu ainda não abri porque eu só costumo ler os livros que estão no plástico, ou melhor, eu só costumo abrir os livros que ainda estão no plástico só quando eu vou lê-los. Então, até eu ler vai ficar aqui embaladinho. Ainda não sei do que se trata, pela sinopse aqui vai falar um pouco da história de uma mãe que ela simplesmente vive vários conflitos ali em casa com os filhos, e acho que a história está mais voltada para o dia a dia dela e tal, mas parece ser algo bem interessante e eu já ouvi falar desse livro e eu decidi aproveitar e comprar. Tem esse também, que é um thriller, também um thriller psicológico, que é O Nadador, foi produzido pela editora Intrínseca. Vou focar nele. Mas assim, eu quero ler porque eu gosto de thrillers, eu gosto de suspense, eu gosto de chegar no final e eu relacionar, né, eu ver toda a narrativa se passando pela minha cabeça e eu conseguir relacionar. Eu não quis ler muita sinopse, gente, porque eu tenho também um pouquinho de problema com esse negócio de sinopse, porque às vezes eu vou ler sinopse e meio que mato a charada do que vai acontecer no livro. Então eu gosto de entrar na história sem saber nada, né? Sem saber para onde que eu estou indo, sem saber o que vai acontecer. Gosto de ser surpreendido na leitura. Então, tá aqui O Nadador. Esse aqui foi o que eu recebi do clube de assinatura da rádio. É um livro que, se eu não me engano, é um best-seller. E ele traz muitos mistérios. Em Busca do Barão Corvo. Eu ainda também não sei do que se trata, porque eu ainda não comecei a ler. E não li sinopse, como eu acabei de falar aqui. Eu não gosto muito de ficar lendo sinopse. E assim, tô doido para ler esse livro também. Ele é bem grossinho, tem umas 300 páginas aqui. E um livro, gente, que eu tô lendo assim atualmente, e o último que eu vou falar aqui, é Quando Eu Era Invisível, né, do autor Martin Pistorius. Nossa, é uns nomes que eu sei porquê, gente. É um livro que vai contar a história de um garoto. É baseado, tá, em fatos reais, até mesmo porque aqui em algumas páginas do livro tem algumas gravuras mostrando fotos da família desse garoto. E assim, é um garoto chamado Martin e ele sofre assim de uma doença que imobilizou todo o corpo dele. Ele não consegue se movimentar, nem com muita dificuldade erguer um dedo, mover um dedo, balançar de cabeça. Esse garoto, pelo fato dele não conseguir se comunicar, dialogar, se mover, ele depende extremamente da família dele. Então, assim, ele depende para colocar comida na boca dele, para levá-lo ao banheiro, para as necessidades físicas. E assim, o título, por que tem esse título? Porque o Martin aqui, ele se sente invisível, porque ninguém consegue notá-lo, obviamente por causa da doença, ninguém consegue notar as vontades dele, os desejos dele, né? Somente uma garota que trabalha na clínica, onde ele passa a maior parte do tempo, enquanto os pais estão trabalhando, e essa garota, Virna, o nome dela, ela cuida dele, ele sente como se somente ela conseguisse enxergá-lo, enxergar as necessidades dele, enxergar o que realmente ele é por dentro, o que ele realmente está pensando, porque pelo fato dele não conseguir interagir dessa forma física com as pessoas, ele se sente invisível, preso a uma casca, né, que é o corpo dele, um corpo completamente paralítico, e ele se sente com uma alma livre, querendo conhecer o mundo, querendo, sabe, sair afora, querendo contar, né, essa experiência dele, o que ele pensa, o que ele sente, e ele não pode porque ele está ali completamente submetido a um corpo imóvel. E essa garota, a Virna, é a única que consegue meio que perceber essas sensações que ele tem, se ele tem vontade de beber água, se ele precisa ir ao banheiro, se ele talvez queria ficar
posicionado de uma forma mais confortável numa poltrona ou na cama, esse tipo de coisa. Então ela acaba sendo mais sensível para perceber não só essas necessidades físicas dele, mas as necessidades mais íntimas dele, né? Digamos assim, mais os pensamentos dele. É como se ela soubesse interpretar os pensamentos dele com um simples mover de um olhar ali que ele tenha para ela, ou talvez um sorriso com muito esforço no canto da boca. Ela já consegue perceber, ele consegue, na verdade, transmitir mensagens através destes sinais. Então, é um livro que eu estou gostando. É um livro assim que a escrita dele é uma escrita muito fácil, você lê ele muito rápido, mas pelo fato de eu estar gostando tanto, eu estou lendo ele um pouco mais devagar, porque eu quero saborear muito esse livro aqui. Então, esse foi o para encerrar. Ao todo temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, pessoal, é isso o nosso book haul de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me ajude lá seguindo nas redes sociais. Já se inscreve nesse canal, compartilhe esse vídeo e comente também livros que você por acaso tenha lido, tenha gostado. Me indique também, eu gosto de receber indicações de livros. Então é isso, um abraço para você e até a próxima.